só isso aí mesmo. Eu vou gravar essa aula aqui, e aí eu vou disponibilizar esse vídeo lá para a gente no YouTube, né? Por favor, vamos lá. Cortou o áudio de novo, professor. Olha o teu áudio aí. Agora? Ok, agora voltou. Que loucura, hein? Esse trem cortando o áudio aí. Bom, nós falamos, eu falei na aula passada sobre o evolucionismo, certo? O evolucionismo é uma escola antropológica que surge ali no século XIX, e a ideia do evolucionismo é bem básica. Ele diz que, na verdade, a humanidade ela passa por uma escala de evolução, mas essa escala de evolução é desigual. Isso aqui é muito importante para a gente. Qual que é a ideia do evolucionismo? Eles olham para as diversas populações e percebem que existe uma desigualdade. Existem povos cuja cultura é mais desenvolvida, com tecnologia mais desenvolvida, e existem povos que apresentam traços de uma cultura mais atrasada, embora essa expressão não seja correta. Vou usar ela só para especificar de forma bem clara o que eu estou querendo dizer. Existem culturas que apresentam traços primitivos ainda, que parece que não passou por um processo de evolução e tudo mais. Então, o evolucionismo ele diz que toda a humanidade ela vai passar, todas as culturas, todos os povos passarão por um processo de evolução cultural e chegarão a um patamar. Vai chegar um tempo que todos estarão no mesmo nível, certo? E qual é o padrão para saber, então, se algum povo já evoluiu ou não? É simples. Para eles, a Europa ela estaria no topo da evolução, certo? A Europa é uma civilização por excelência, a Europa ocidental, porque ela está no topo da evolução. Então, quando você compara os outros povos com a Europa, as outras regiões com a Europa, você sabe dizer se as outras regiões estão em processo evolutivo, em que lugar eles estão na escala evolutiva, certo? O evolucionismo foi desenvolvido por Edward Taylor, Lewis Henry Morgan e James Fraser. Ele dizia o seguinte, o Morgan ele criou uma terminologia que ele dizia que a sociedade passa por um processo de selvageria, barbárie e civilização. Então, qualquer sociedade pode estar ou na selvageria, que é quando são selvagens, né? Na barbárie, que aí já evoluiu um pouco mais, né? Ou, então, na civilização, que já é quando atingiu o ápice. Então, a ideia do método do evolucionismo é que você compara os povos, você compara um povo com a Europa Ocidental. Essa que é a ideia. Por isso que o evolucionismo criou o método comparativo, tá? Comparativo. Então é muito importante isso aqui. Para eles o método comparativo é o que funcionava. Nós vamos, por que eu estou recapitulando isso aqui? Porque a crítica que vai ser feita a partir dessa realidade, ok? Vamos lá. Evolucionismo. Século XIX, a Europa se organiza no modelo econômico e político único, que julgava universal. A ideia é de que aquilo que aconteceu com a Europa era um modelo para nós. Então, todos os povos também chegariam e estariam daquele mesmo jeito. Então, por exemplo, o evolucionismo ele diz que existe uma diversidade cultural hoje. Por quê? Por causa da desigualdade na evolução. Ele diz, o evolucionismo pregava, que não há desigualdade na natureza humana. Todos pertencemos, temos a mesma natureza, temos a mesma origem e tudo mais. Só que a diferença está na evolução cultural, certo? Então, eles diziam o seguinte, que essa diversidade cultural existente hoje é resultado da desigualdade no processo evolutivo, que alguns povos são mais evoluídos que os outros. Só que vai chegar um tempo que todos os povos evoluirão e chegarão no mesmo patamar. Aí não vai ter uma diversidade cultural. Aí vai ter uma homogeneização da cultura. Por quê? Porque no processo evolutivo, a Europa é o topo, é o centro, é o modelo. Então, quando todo mundo atingiu o nível da Europa, a mesma cultura que a Europa tinha é a mesma cultura que a gente vai ter, que todos os povos terão, certo? Então, a diversidade cultural é resultado da desigualdade do processo evolutivo, mas vai acabar a diversidade cultural quando todos os povos chegarem, né, no mesmo nível aí. Então, para eles, a ideia
é mais ou menos essa. Estamos evoluindo. Alguns povos já evoluíram, outros estão lá embaixo ainda, outros estão aqui no meio. Quando todos chegarem no mesmo nível da Europa, homogeneização de cultura. Vamos ter uma cultura só. Essa que é a ideia. Por que que eles tinham a Europa como centro? A Europa ela estava passando por um processo de expansão muito grande, um país bem desenvolvido, né? Mais capitalista, o imperialismo estava no topo, né? Então você percebe que a Europa ela apresentava um índice de desenvolvimento bem elevado mesmo, tecnológico, porque o caso do capitalismo, revolução industrial e coisas do tipo, né? E o imperialismo ainda no ápice, né? Até para justificar o imperialismo, né? Diziam então que a Europa era o país mais evoluído, tá? Essa que era a ideia. Só que o problema é o seguinte: essa ideia ela acabou sendo criticada. Alguns estudiosos acabaram discordando dessa ideia de que os povos estão passando por um processo de evolução, de que alguns povos apresentam características mais desenvolvidas que os outros e tudo mais. Com a ideia do evolucionismo, você pode afirmar o seguinte, que existe cultura que é superior a outra cultura. Por exemplo, a cultura da Europa é superior a todas as outras culturas. Então, quando uma outra cultura chega e se torna semelhante à cultura da Europa, ela então ganha atinge um nível de excelência, por assim dizer. Mas as outras culturas que são inferiores ainda não chegaram nesse nível, então, de alguma maneira, essas culturas são inferiores. Tá? Então, isso é muito importante. Para o evolucionismo, existe uma superioridade cultural por parte da Europa. Ela é superior. E os outros povos são inferiores. Eles só vão chegar no mesmo nível, só vão ter uma cultura bem desenvolvida se conseguirem atingir o nível da Europa. A Europa é o centro cultural do mundo. Tá? Essa que seria a ideia. Mas muitas pessoas não concordaram com isso. Essa escola do evolucionismo cultural foi uma escola muito criticada. E quem criticou essa escola foi um antropólogo chamado Franz Boas. Franz Boas, ele critica a escola do evolucionismo cultural porque ele percebeu que as ideias deles não tinham sentido. Na verdade, você teria que pregar uma homogeneização cultural, dizer que quando a humanidade evoluísse, ela teria uma única cultura e tudo mais. Ele achou que isso não era muito certo. Tá? Eu vou gravar depois um vídeo só sobre o Franz Boas, falando mais sobre ele, mas a princípio é bom a gente ter essa contraposição. O que o Franz Boas vai introduzir? Bom, Franz Boas ele vai introduzir a ideia do relativismo cultural, tá? Ou também conhecido como particularismo histórico. Ele vai combater as ideias do evolucionismo, dizendo que não é assim que funciona. Não existe essa ideia de que um povo é mais evoluído que o outro povo, de que uma cultura é superior a outra cultura. Ele fala, primeiro, não existe isso. Segunda coisa, nós não analisamos uma cultura comparando ela com outra cultura. Olha só, ele desmontou as ideias principais do evolucionismo. Porque o evolucionismo dizia justamente isso, que você estuda uma cultura comparando ela com outra cultura. Né? Você compara as culturas com a Europa, a cultura europeia. Ele vai dizer, o Franz Boas vai dizer, não, você não estuda nenhum povo comparando eles com outro povo. Então, o método comparativo não serve. Outra coisa, não existe cultura superior a outras culturas, que era o que o evolucionismo pregava também. Não tem isso. Na verdade, ele vai dizer, todas as culturas, elas têm as suas particularidades. Por isso que ele usa o termo particularismo histórico. Tá? Ele vai dizer que cada cultura tem a sua particularidade. Então, as culturas, elas são diferentes, mas não superiores ou inferiores. Olha o que está sendo introduzido aqui. Se para o evolucionismo cultural a cultura europeia era superior e as outras culturas comparadas com ela poderiam ser inferior ou não, ele vai dizer agora, o Franz Boas vai dizer agora, que não existe cultura superior ou cultura inferior. O que existe são culturas diferentes. O evolucionismo histórico dizia que a diversidade cultural é resultado da desigualdade do processo evolutivo. Só tem diversidade cultural porque a evolução está sendo desigual ainda. Quando a evolução se normalizar e todos os povos evoluírem e se tornarem semelhantes aos povos europeus, então não vai ter diversidade cultural. O Franz Boas vai dizer, não,
a diversidade cultural, ela é boa, nunca vai acabar. A diversidade cultural é importante, porque não existe evolução. Não existe um país, ou um povo, uma cultura que esteja no topo, como o evolucionismo diz. Não existe uma cultura que está acima das outras culturas. Todas as culturas têm suas características próprias. Então, o que ele vai inaugurar é o relativismo cultural, tá? Ou seja, você não analisa as culturas a partir do valor dessa cultura. Não, é o relativismo cultural. Cada cultura tem os seus valores, cada cultura tem os seus princípios, cada cultura tem a sua maneira de enxergar o mundo. Então, o Franz Boas ele vai dizer o seguinte: você deve estudar uma cultura tentando entender as características próprias daquela cultura, tentando entender a história daquela cultura, tentando entender os valores daquela cultura. O antropólogo, diz Franz Boas, ele não vem analisar uma cultura a partir dos seus valores, mas ele analisa a cultura a partir dos valores daquela cultura e tenta entender ela em suas especificidades, em suas idiosincrasias, ou seja, em seus aspectos históricos que eles são próprios. Cada cultura tem o seu conjunto de valores, seu conjunto de crenças, a sua forma de enxergar o mundo, de estruturar a realidade. E essa cultura não é inferior ou superior a qualquer outra. Ela é diferente. Então, veja só, o que surge agora é a questão que as culturas são diferentes, mas não são melhores nem piores. Tá? Franz Boas inaugurou o que ficaria conhecido como relativismo cultural, uma tomada de posição perante as diferenças culturais, né, ou a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. Relativismo cultural, portanto, é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas alheias. Então, eu não posso, por exemplo, analisar, vamos supor, a cultura dos aborígenes e tudo mais a partir dos meus valores. Jamais. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um erro. Eu estou caindo no etnocentrismo. Eu estou errando, não posso. O relativismo cultural, então, ele diz que os valores são relativos a cada cultura. Cada cultura tem o seu conjunto de valores. Cada cultura tem o seu conjunto de crenças. Então, os valores são relativos. A ideia de que não existe um valor absoluto acima de todas as culturas, não existem verdades absolutas, não existem princípios morais absolutos, tá? Tudo é relativo a cada cultura. Isso acaba sendo um problema, né? Que vai uma crítica agora também. Isso acaba sendo um problema pelo seguinte: o relativismo acaba sendo tão grande que até mesmo a vida se torna relativa às culturas. Isso é um problema. Para mim, no mínimo, uma coisa tem que ser absoluta: a dignidade humana, o valor à vida. Então, para mim, na minha opinião, essa é a minha opinião, claro, cada um tem direito de discordar, para mim, o valor humano, a dignidade humana, o valor da vida deve estar acima de qualquer princípio cultural. Eu acho que, em nome da diversidade cultural, acaba se violentando os direitos humanos. Isso é um problema. Tá? Uma imagem aqui. Esse é o meu certo e esse é o meu errado. Um cara mostra. Aí o outro diz: seus conceitos são estranhos. Ou seja, por quê? Porque ele está julgando os conceitos do outro a partir do dele. Então ele acha que os conceitos do outro são estranhos. Por que são estranhos? Porque são estranhos em relação aos dele. Comparado com os deles, são estranhos. Mas, se você for tentar entender o conceito do outro, dentro de suas especificidades, você vai perceber que eles são diferentes. Essa é a ideia do relativismo cultural. Uma palavra importante é o etnocentrismo. Tá? Etnocentrismo é a forma de pensar os outros. A antropologia ela é movida pela alteridade. A alteridade é o olhar para o outro, é pensar o outro, certo? O princípio da alteridade é quando você leva em consideração o outro, alter, de outro, né? Tá? É saber que o outro existe e que o outro não é melhor ou pior. O outro é diferente, certo? O etnocentrismo é uma forma de pensar o outro, no caso, outros grupos, outros povos, tá? Outras etnias, ok? Mas como que você pensa o outro? Simples, a partir dos seus valores.
Então, quer dizer que o etnocentrismo é uma forma errada de pensar o outro? Sim, é uma forma errada de pensar o outro. Por quê? Porque eu penso o outro a partir dos meus valores. Então, eu penso o outro a partir dos meus princípios. Então, o etnocentrismo, na verdade, é uma forma de pensar o outro a partir dos meus valores. Eu acabo julgando os outros. E aí, eu considero sempre o meu grupo superior. Porque etnia, grupo. O etnocentrismo é basicamente isso aqui, para ficar bem fácil. É quando eu considero o meu grupo superior ao outro, que é o que o evolucionismo fazia. A Europa é superior a todos os outros povos. Etnocentrismo. E aí eu interpreto o outro grupo a partir dos meus valores, dos meus princípios. Ah, esse grupo não faz isso, esse grupo está errado. Ah, esse grupo não, esse grupo está errado. Ou seja, eu começo a julgar outro grupo, outro povo, a partir dos meus valores, dos meus princípios. Isso é chamado de etnocentrismo, ok? Na medida em que se esses outros não se encaixam em nossos valores, a tendência é rejeitá-los como inferiores, primitivos, selvagens, excêntricos. É o que o evolucionismo fazia. O evolucionismo dizia que o povo, nessa escalada evolutiva, aí, alguns já são primitivos, outros são bárbaros, outros são selvagens, outros são evoluídos, ou seja, eles julgavam todos a partir da Europa ocidental. Se tornava um problema, certo? Pelo seguinte, você pode dizer, por exemplo, que existe algo que está acima da cultura. Na minha opinião, é a vida, o valor à vida, a dignidade humana, certo? Só que quando você começa a colocar valores que são valores históricos de um povo e dizer que eles são superiores aos outros, acaba se tornando um problema. A antropologia é contra isso. A antropologia, ela combate essa ideia de considerar um grupo superior ao outro. Porque para a antropologia, cada grupo tem a sua história, cada grupo tem os seus valores, os seus princípios. Aí entra a ideia do multiculturalismo. Multiculturalismo diz que existem múltiplas culturas, inúmeras culturas, sendo que cada cultura tem o seu valor, cada cultura tem a sua história, cada cultura tem a sua importância. Então, o multiculturalismo ele preza pela diversidade cultural, certo? Ele não quer eliminar a diversidade cultural. Na verdade, eles dizem que a diversidade cultural é positiva, é o que compõe a beleza da própria humanidade, é a diversidade cultural. Ao adotar valores da própria sociedade como parâmetro para medir todas as demais, o pensamento etnocêntrico resulta em racismo e preconceito de várias ordens. Então, o etnocentrismo, quando ele tenta julgar os outros povos ou outros grupos a partir dos valores deles mesmos, eles acabam sendo etnocêntricos, ou sendo racistas, sendo preconceituosos, porque não é assim que se faz. Franz Boas vai dizer, não, você não faz isso. Se eu vou estudar, por exemplo, um grupo indígena, o que eu faço? Simples. Eu não posso chegar lá e ir com os meus valores e tentar entender eles a partir dos meus valores e julgar eles a partir dos meus valores, da minha moral. Não posso fazer isso. Franz Boas vai dizer que eu tenho que entrar lá e conviver com eles, interagir com eles e tentar entender como funcionam os valores deles, como eles enxergam a moralidade, como eles enxergam a verdade, como eles enxergam o outro. Aí, quando eu entendo a forma como eles compreendem o mundo, a forma como eles estruturam e dão significado às coisas e à realidade, aí sim eu estou fazendo antropologia, certo? Mas se eu chego lá e começo a dizer, não, mas peraí, não pode. Vocês casam com duas mulheres aqui? Não, isso aí não pode, amigo. Isso é poligamia. Poligamia é errado, não pode. Entendeu? Caso com uma mulher só. Ah, não, peraí. Você tem quantos filhos? Você tem 10 filhos aqui? Não, ó, que isso, tem que ter controle de natalidade. Tenha 2 filhos, você pode dar uma qualidade de vida maior para os dois do que ter 10 e deixar os 10 sofrer. Não, não posso fazer isso. Certo? Por quê? Porque isso é um costume nosso aqui. Pertence à nossa tábua de valores, mas não pertence a deles. Para eles é diferente. Então, Franz Boas vai dizer que você chega lá, você entende eles dentro do conjunto de valores deles. Aí você faz antropologia. Seria essa a ideia. Etnocentrismo e relativismo cultural. Uma coisa importante que a gente precisa distinguir é raça de etnia. Tá? Só existe uma raça, mas existem muitas etnias. Certo? Houve-se um tempo que existia a ideia do plurigenismo, tá? Os plurigenistas. Os plurigenistas, eles diziam que existem muitas raças,
uma raça superior à outra. Então, através do formato da cabeça e parará e tudo mais, eles tentavam justificar a diferença existente, dizendo que existem raças superiores e raças inferiores. Meio estilo Hitler, entendeu? Tá? De que os arianos eram superiores e tudo mais, e outros povos inferiores. E aí queria fazer uma purificação racial, né? Então, existem raças superiores e raças inferiores. Essa é a ideia que alguns defendiam, era uma ideia chamada plurigenista. E eles diziam que, inclusive, há origens diferentes, origens distintas para as raças. Por quê? Porque se tem raças diferentes, então elas não podem ter vindo não ter a mesma origem, porque senão seria igual. Então, logo tem raças que são diferentes, mas por quê? Porque surgiram de ramos diferentes, são raças que tiveram surgimentos diferentes, certo? Então, tem raça superior e raça inferior. O evolucionismo, o Edward Taylor, ele combateu o plurigenismo e ele promoveu o monogenismo. O Edward Taylor dizia, não tem raças superiores, raças inferiores. Existe uma única raça. Todos viemos de uma mesma origem. Todos temos uma mesma natureza. Somos iguais nesse sentido. Em questão de origem, em questões ontológicas, somos iguais. Somos provenientes do mesmo ramo. Só há uma raça, a raça humana. Simples assim. Ele dizia. Agora, nós colocamos o seguinte, existem etnias, porque a palavra etnia, de etnos, vem de grupo, né? Então, existem etnias, tá? Etnias distintas, mas uma única raça. Vamos lá. Enquanto o conceito de raça está ligado à ideia errônea de traços biológicos definitivos, por quê? Porque a ideia de raça é de que existem grupos que são biologicamente distintos, porque são provenientes de ramos distintos, certo? É como, por exemplo, se você pensasse, vamos supor, um cavalo e um passarinho. Eles vêm de ramos distintos. O cavalo vem do cavalo. Claro que no processo evolutivo darwiniano, todos os seres vivos são provenientes do mesmo ramo, do mesmo braço. Todos vieram do mesmo ancestral comum, certo? Mas usando aqui só esse exemplo para ficar claro, é como se eu tivesse que falar que o cavalo é uma raça e o passarinho é outra raça. É óbvio que são diferentes. Né? Não tem como dizer, são biologicamente diferentes. Né? Então é possível dizer que não são. Eles tentavam justificar isso, dizendo que existem raças biologicamente distintas também. Tá? O conceito de etnicidade é puramente social. Então, enquanto o conceito de raça era o conceito biológico, porque diziam que biologicamente existiam distinções entre os povos, distinções de raça, distinções consideráveis mesmo, a ponto de dizer que eles eram de raças distintas, o conceito de etnia é meramente um conceito social que nós usamos. O que é uma etnia? Uma etnia é um grupo com seus conjuntos de valores, com seu conjunto de costumes e tudo mais. É uma etnia. É isso que nós chamamos de um grupo, tá? Que é socialmente distinto. É um conceito social, meramente social. Não representa distinções biológicas ou coisas do tipo. Não é isso aí. Tá? Ao tratarmos de etnicidade, estamos fazendo referência a construções culturais de determinada comunidade de pessoas. É uma construção cultural, meramente isso. As teorias raciais surgiram como forma de tentar justificar a ordem social que surgia à medida que países europeus tornavam-se nações imperialistas, submetendo outros territórios às suas populações ao seu domínio. Então, existia até aquela ideia também, que é muito difundida, de que, por exemplo, alguns falavam que os negros não tinham alma, ou que os índios não tinham alma, e aí, se não tinham alma, então eles não eram seres humanos, então você poderia explorar e fazer o que você quisesse. Pensa, por exemplo, Aristóteles. No livro A Política de Aristóteles, Aristóteles ele dizia, por exemplo, que existiam dois grupos de ferramentas. As ferramentas inanimadas, como, por exemplo, uma enxada, um machado ou qualquer outra coisa, e as ferramentas animadas, como, por exemplo, você tem um escravo. O escravo é uma ferramenta animada para Aristóteles. Então, veja, Aristóteles justificava a escravidão dizendo que existem pessoas que nascem para ser escravos, porque são desprovidos de razão. Esses são escravos naturais. Aristóteles dizia que são homens que naturalmente são escravos por natureza. Então, você acabava justificando a escravidão e tudo mais. Então, a Europa, bem na era imperialista, né, na corrida imperialista, corrida por terra, né, por território e tudo mais, a Europa acabava justificando a exploração, dizendo o seguinte, que os povos são inferiores. Porque são inferiores, serem dominados pelos europeus, para eles é uma dádiva. Tá? Para eles é uma dádiva. Inclusive, tem um livro muito legal do Edward Said,
que chama-se Orientalismo, o nome do livro do Edward Said. E nesse livro, o Edward Said, ele fala o seguinte, ele diz que essa ideia do Oriente é uma construção cultural. Por quê? Não que não exista o Oriente, não é isso que ele quer dizer. Só que a imagem que temos do Oriente é uma construção discursiva, uma construção social, midiática. Por quê? Porque, geralmente, se constrói todo um discurso acerca do Oriente para que as pessoas comprem esse discurso. Na intenção de quê? De que quando o Ocidente, como os Estados Unidos, outros povos, invade o Oriente, todo mundo fica a favor. Por quê? Porque o discurso e a imagem que se vendeu do Oriente é que é um povo atrasado, um povo briguento, um povo que não sabe nem o que é certo para eles mesmos. É um povo que precisa que outros povos mais evoluídos, como os Estados Unidos, por exemplo, invada e faça a lei imperar lá, porque ele não tem lei, não tem nada. Então, a gente acaba dizendo, olha, é uma bênção que os Estados Unidos intervenham, porque estão se matando, se degradando. Mas Eduardo Said vai dizer, peraí, mas na verdade essa imagem que você tem do Oriente é uma construção social, é uma construção discursiva, é resultado de um discurso, de uma construção que te venderam. Não condiz exatamente com a realidade. Não é bem assim. É claro que alguém pode discordar, e todo mundo tem direito a fazer isso aí, mas ninguém pode desprezar o argumento de Eduardo Said. Por quê? Porque o argumento dele, de fato, é bem estruturado. Por mais que tenhamos elementos que a gente possa destacar como sendo fracos no argumento dele, mas o argumento dele, em tese, em via geral, é muito bom. Era o que a Europa fazia, certo? Por exemplo, ela fazia com outros países, como fizeram, por exemplo, você tem a época do neocolonialismo, né? Depois da Revolução Industrial e tudo mais, quando começou começou a precisar de matéria, né, para funcionar as coisas, o neocolonialismo começou a evoluir. Então, países como a África, por exemplo, até mesmo a Índia e tudo mais, esses países começaram a ser recolonizados. Por quê? Porque tinha matéria-prima. Então, eles começaram a ser recolonizados para serem explorados. Isso era o neocolonialismo. Então, você tem, por exemplo, a influência britânica nessas regiões e tudo mais, e eles sendo explorados, recursos naturais sendo explorados, né? E tudo mais. Isso aconteceu com muita frequência. E eles justificavam isso dizendo o seguinte, a Europa é um país mais evoluído. Então, para os povos que estão sendo dominados, para eles é uma dádiva. Eles deveriam se alegrar, é uma bênção para eles serem dominados pelos europeus, porque os europeus são evoluídos. E é justamente isso que é chamado de etnocentrismo, ou também chamado de eurocentrismo, que é quando a gente considera a Europa o centro da civilização. Tá? O conceito foi amplamente adotado em todo o mundo até o período da Segunda Guerra Mundial, quando o surgimento da ameaça nazista elevou a proporções astronômicas o preconceito e o ódio em relação a grupos humanos específicos. Então, com o nazismo, você tem o ápice do etnocentrismo, quando, né, um grupo se considera superior a todos os demais grupos e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu. Né? Etnicidade. Os membros dos grupos étnicos enxergam-se como culturalmente diferentes de outros grupos sociais e vice-versa. Portanto, características como religião, língua, história e símbolos, por exemplo, são pontos de diferenciação entre etnias. Tá? Então, a ideia de etnia é uma construção cultural, social, e representa características culturais distintas, tá? Como, por exemplo, costumes, o próprio idioma, história, língua, símbolos e tudo mais. Já raça, não. Raça é uma construção que se tenta justificar a diferença, dizendo que há uma diferença biológica entre as pessoas. É considerável. Veja só, alguém pode me dizer, peraí, professor, mas há uma diferença biológica sim, porque se a gente for lá, por exemplo, na região da África, os homens são negros. Por quê? Porque lá, como o sol é muito quente, escaldante e tudo mais, então o corpo desenvolve mais melanina, a pele fica mais escura e ela acaba se tornando mais resistente à luz solar, de maneira que eles não desenvolvem câncer de pele. Beleza, tudo isso é verdade. Mas isso está dentro do processo de adaptação. Tá? De adaptação. Não é que eles são biologicamente distintos de nós em sua origem, é que eles se adaptaram àquela região, certo? E através do processo de adaptação, Charles Darwin chama de seleção natural, certo? Eles vão se adaptando às mudanças ambientais, ao clima, às especificidades daquelas regiões, certo? O isolamento geográfico promove uma adaptação.
e inclusive mudanças, né, mutações genéticas, de maneira que eles se adaptam àquela região e acabam sobrevivendo com mais facilidade ali. Então, isso é resultado do processo de adaptação, entendeu? Então, não é resultado de uma origem genética distinta, uma origem racial distinta, entendeu? Então, por exemplo, igual a anemia falciforme. Muitos lá desenvolvem anemia falciforme. Por quê? Porque como a malária ela é muito forte, a anemia falciforme ela acaba sendo imune à malária. A malária, ou seja, a malária não dá problemas. A malária não mata, por causa da anemia falciforme, certo? Mas isso é uma questão de adaptação. Ou seja, então, o corpo, dadas as mudanças, dado o isolamento geográfico, as mudanças climáticas, dado o isolamento e tudo mais, as condições naturais, o corpo ele vai se adaptando àquelas regiões, certo? E aí vai sofrendo algumas mudanças, para quê? Para que a pessoa sobreviva àquelas regiões, aquilo ali, certo? É assim que funciona. Você pega os esquimós também, é assim que funciona, ok? Mas isso não significa que eles tiveram uma origem distinta, uma origem biológica distinta da nossa, tá? Então, não significa isso. Bom, faltam 3 minutos para acabar, aí eu deixo para vocês aí. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, ou algum comentário, pode ficar à vontade. Se tiver ok para vocês, está ok para mim também. Show de bola, professor. Obrigado pela aula aí, pela atenção de hoje com a gente, né? E vamos lá, qualquer dúvida também junto no WhatsApp aí, o pessoal passar alguma coisa, eu transmito o soro, ou vice-versa, né? Também para tentar ajudar e conciliar da melhor maneira possível. Mais obrigado, professor. Bom final de semana para todo mundo, bom feriado, calmas para viajar e vamos que vamos. Força, fé e foco na matéria. Obrigadão, Matheus. Um abraço também. Agradeço pela ajuda que você sempre tem dado aí. Gabriel, Carlos, tá? Obrigado por estarem até agora aqui comigo. E bom final de semana para vocês também. Bom feriado e tamo junto. Um abração, gente. Tchau, tchau.